VBA no Excel para iniciantes. Canal Programador Excel VBA com Gleidson Pereira. Inscreva-se. Essa é a nossa 13ª aula de nosso curso de Excel VBA com o banco de dados Microsoft Access. Atenção, pessoal, para o aviso. O nosso curso de Excel mais VBA mais Access está disponível aí no canal até a 15ª aula de forma gratuita. Se você quiser adquirir este curso enquanto ele estiver em andamento, ou seja, enquanto eu estiver gravando aqui as aulas, o curso vai estar com valor promocional de R$ 69,90. Se vocês tiverem dúvidas, entre em contato comigo pelo e-mail ou pelo WhatsApp, certo? Observe que meu WhatsApp está aparecendo aí no canto da tela. Caso você queira vir adquirir este curso somente ao final de todas as aulas já gravadas e postadas, infelizmente o preço será outro, certo? O preço será de R$ 119,90. Então, se você quiser aprender a programar e quiser também economizar, aconselho a adquirir o curso enquanto está sendo gravadas as aulas, certo? Conforme a gente vai gravando, a gente vai postando aí e vai deixar o link apenas disponível para quem pagou o curso, certo? E também criamos um grupo aí no WhatsApp que você, após o pagamento, será incluído. Assim, poderemos tirar dúvidas de todos ao mesmo tempo, certo? E as dúvidas de um também poderão ser as mesmas dúvidas de outros, beleza? Então, você terá direito ao curso, terá direito a participar do grupo e terá o suporte durante o curso, beleza? Então, adquira este curso no preço promocional de R$ 69,90, enquanto as aulas estão sendo gravadas. Entre em contato comigo pelo e-mail ou, se preferir, pelo WhatsApp. E eu lhe darei mais informações específicas de como adquirir e fazer o pagamento. Reforçando que vão ser mais de 40 aulas gravadas, com esse preço promocional de R$ 69,90. Já o preço de R$ 119,90 serão mais de 50 aulas, porque neste curso eu pretendo adicionar algumas aulas extras, beleza? Na aula de hoje, que é a nossa 13ª, a gente vai estar continuando a programação do botão salvar, salvando os dados na TB Membros, direto do formulário, certo? Então, a imagem desse form é o que a gente parou na aula 12, certo? Onde a gente criou validações para verificar se os campos preenchidos, se todos os campos obrigatórios preenchidos estavam preenchidos ou não. Se o usuário esquecer de preencher algum campo, é emitida essa mensagem para ele, certo? Com essa alertazinha. E obviamente, quando ele dá o OK, os campos são pintados, certo? Para dar um efeito visual para o usuário saber quais são os campos obrigatórios. E a você que não é inscrito, inscreva-se agora. E, se possível, adquira o nosso curso. Assim você vai estar ajudando no crescimento do canal e fazendo com que a gente traga melhores conteúdos e mais qualidade para o canal, beleza? Então, entre em contato comigo aí pelo WhatsApp ou por e-mail. Então, vamos executar aqui o nosso formulário para ver de onde paramos, certo? Vou clicar aqui na nossa forma, que atribuímos uma macro a ela. Vai carregar o nosso formulário, o nosso FRM principal, que é o nosso formulário que traz os nossos menus, certo? Está carregando aqui. E dentro desse formulário aqui, quando eu clico na opção cadastro, vai abrir um outro formulário que seria o nosso formulário de cadastro para os membros, certo? Aqui estamos criando um sistema para igrejas. Obviamente, o que você aprender aqui, você vai conseguir adaptar para sistemas de escola, sistemas de academia, o que você imaginar, certo? A lógica será a mesma. Obviamente, o que muda é os objetos, certo? Mas a lógica é a mesma. A lógica de cadastro, de atualização, exclusão, de manipulação de objetos, de conexão com o banco, de dados, é a mesma. Beleza? Então, se eu esquecer de preencher algum campo obrigatório aqui, e se eu clicar no salvar, é emitida essa mensagem, ó. E esses campos que ele informa aqui são os campos obrigatórios. A gente viu toda essa programação na aula 12. Vou dar um OK. E ele sinaliza aqui visualmente, pintando aqui, mudando a cor do backcolor dos meus campos, para que fique com um tom, certo? Esse vermelho meio rosado, para sinalizar quais são os campos obrigatórios. A gente ainda não fez a programação para que, se o usuário digite nesses campos obrigatórios, se estiver preenchido, ele volte a ficar com a tonalidade branca, certo? Isso é algo bem simples que depois faremos. Então, o que vamos dar mais ênfase é o botão salvar, que até o momento só traz
só traz essa validação, certo? Ainda não está salvando nada no nosso banco de dados. Então eu vou fechar aqui os dois forms. Vou mostrar aqui para vocês, aqui no Axis, a gente vai estar trabalhando diretamente com o nosso TB membro, certo? Que é essa tabela aqui, ó. Vou primeiramente clicar sobre ela, botão direito, modo design. Vou mostrar aqui para vocês os campos, certo? E sempre reforçando que o primeiro campo aqui, ó, ele é auto-incrementável, ou seja, eu não salvo dados neste campo. Conforme eu vou preenchendo os outros campos, o Axis vai auto-incrementando este campo aqui, certo? Que é a nossa coluna ID do banco de dados, que é a coluna chamada código. Repare que eu apaguei o O com acento e deixei o O sem acento, certo? Para evitar problemas lá na programação com VBA. Então observe que a gente tem inúmeros campos, certo? Inúmeras colunas aqui nessa tabela. Se eu não estiver enganado, temos 65 colunas. Ou seja, é um cadastro bem completo. E eu vou botar aqui no modo escrita, certo? Só para vocês verificar o seguinte, ó. Vou maximizar aqui o projeto. Observe lá que eu tenho o campo código. Tenho nenhum dado preenchido, certo? Porém, eu já apaguei alguns dados que havia. Ou seja, lembre-se que o Axis, quando eu excluo um dado, ele não recomeça a contagem, certo? Ou seja, se eu excluir um ou dois dados, o próximo campo aqui seria o campo 3, certo? Ele não refaz a contagem por eu ter excluído os dados. Beleza? Então, observe aqui que tenho nenhum dado preenchido. E é o que a gente vai estar fazendo neste vídeo. Lembre-se que se eu executar o meu código, se eu me conectar ao banco de dados e essa tabela estiver aberta, como está aqui, ó, vai dar um erro, certo? O banco de dados pode estar aberto, porém a tabela em si não. Então eu vou fechar aqui a tabela, vou deixar apenas o meu banco de dados aqui aberto e vou minimizar. Então, sem mais delongas, vamos ter acesso ao nosso Visual Basic Editor. Para termos acesso ao nosso Visual Basic Editor, o nosso famoso VBE, pressione Alt mais F11. Caso o seu project inicialize como inicializou aqui o meu, no caso não o project, o seu VBE inicializou aqui o meu, e você quiser ter acesso ao seu Project Explorer, você pode vir aqui e clicar em exibir, Project Explorer, ou simplesmente pressionar Ctrl mais R, que é o atalho para acessar o Project Explorer, certo? Então aqui é o nosso projeto. Temos dois formulários aqui, o FRM Cadastro e o FRM Principal, certo? Estamos fazendo toda a programação neste momento no FRM Cadastro, que eu vou dar um duplo clique aqui nele. Ele vai se expandir aqui na tela. Vou fechar aqui meu project. E é o seguinte, estamos fazendo a programação aqui desse botão salvar, certo? Vou dar um duplo clique aqui no meu toolbar. Observe que é o nosso toolbar 2. Aqui eu tenho a rotina cadastra membro, certo? Vou selecionar ela. Vou clicar com o botão direito e clico em definição. Fui redirecionado para minha cadastra membro. Observe que ela apenas tem aquela validação. Ela verifica se esses campos aqui estão vazios, certo? Se o texto tem nome é igual a vazio, ou o texto tem endereço é igual a vazio, ou, certo? Então, se algum desses campos está vazio, ele vai emitir esta mensagem, certo? A gente conseguiu fazer a quebra da mensagem utilizando o nosso VBCRLF. E obviamente a gente concatenou, abrindo aspas duplas e formando o texto, certo? E aqui a gente tem o campos obrigatórios que, se eu clicar nele, clicar em definição, ele vai me mostrar o seguinte, ó. Que são os campos que ele faz a mudança do backcolor, certo? Que é aquela cor de fundo das nossas text box e combo box. Por padrão, ela inicializa com branco. Se os campos obrigatórios estiverem vazios, ele vai mudar para a cor vermelha, certo? Então, voltando aqui, observe que eu já estou bem aqui acima. Se eu tivesse longe, simplesmente eu poderia clicar aqui nessa área que está piscando. Última posição ia ser redirecionado para a rotina que eu estava antes, certo? Que é a rotina aqui do cadastro membro. Então, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Após ele fazer toda essa verificação, se esses campos estiverem vazios, certo? Aqui tem um exit sub, porque se não tiver o exit sub, o código vai executar isso tudo e vai continuar, certo? E eu não quero que ele continue. O nosso exit sub garante que o código vai parar aqui, ó, certo? No exit sub. Ou seja, se essa verificação aqui for verdadeira, o código, embora tenha código após o end if, ele não é executado. Porém, do jeito que estava, ele emite toda essa mensagem
ia permitir a continuação do código, certo? Ia permitir que o VBA processasse as linhas abaixo do endif. E isso eu não quero, certo? Se essa condição for verdadeira, ou seja, se algum campo obrigatório não tiver preenchido, eu não quero que ele permita que eu continue a continuação do código, certo? Eu quero simplesmente que ele dispare o alerta, que foi esquecido, que sinalize lá pintando os campos e que pare o código exatamente aqui no exit sub, certo? Caso essa condição seja falsa, ele passa do if para o endif, ele não executa nada que está aqui e vai para a linha abaixo do endif, certo? Que a linha qual é? É o meu connect db. Lembre-se que o nosso connect db, basta eu selecionar ela, clico em definição e está aqui o nosso connect db, ó. O nosso connect db está fazendo a conexão com o nosso banco de dados, ó. Beleza? Então vou clicar aqui em última posição e retornei novamente para a rotina cadastro membro. E sempre que eu me conectar ao meu banco de dados, normalmente eu sempre vou querer acessar minhas tabelas, certo? Então eu uso sempre o comando rs.open, ou seja, eu vou abrir a tabela, certo? E eu vou abrir todos os campos da tabela. Então eu utilizo o nosso select. Como eu quero todos os campos, eu sou obrigado a informar o asterisco. E após isso, eu coloco o from, que faz parte aqui da linguagem, certo? É como se eu estivesse setando, vamos dizer assim. E eu informo o nome da minha tabela, que no caso é a minha TB membros. Vamos ver aqui se é realmente... Na realidade, esse B aqui é minúsculo. E esse M é maiúsculo, certo? Muito cuidado aqui que tem que estar exatamente como está lá no banco de dados, ó. Vou acessar aqui, novamente meu banco de dados, e é TB membros, certo? Só o T maiúsculo e o M maiúsculo. Vou novamente voltar aqui para o Excel. Então ele vai selecionar todos os campos da minha TB membros, vírgula, DB, vírgula. Esse 3, pessoal, sinaliza, ele é a mesma coisa de eu digitar essa opção aqui, ó, add op key set, certo? Vírgula 3, que é a mesma coisa de eu também estar digitando add lock pessimist, certo? E pronto. Lembre-se que essa estrutura aqui, ó, sempre é a mesma. Você não precisa se preocupar com isso, certo? Então, sempre essa estrutura aqui é a mesma. O que você vai se preocupar em informar é apenas a tabela e os campos. No caso, eu quero todos os campos, então por isso que eu informo asterisco, certo? E o que é que eu vou fazer aqui? Após ele abrir a minha tabela, após eu me conectar ao meu banco de dados, após eu me conectar aqui ao meu banco de dados e abrir os dados aqui da tabela, certo? TB membros, o que é que eu vou fazer? Como eu estou querendo salvar, ou seja, eu vou adicionar dados, certo? Para me adicionar dados, eu tenho que colocar o nosso rs.add new, certo? Ou seja, eu vou adicionar um novo, certo? O que é que eu vou adicionar novo? Aqui eu informo os campos que eu quero adicionar, beleza? Aqui eu tenho que colocar o meu rs, sempre vai ser rs porque eu declarei, certo? Vamos ver aqui, ó, rs, clico nele, definição, rs é do tipo new, Adobe Record Set, certo? Nosso Record Set é o nosso conjunto de registros. Então sempre vai ser rs porque eu declarei essa variável do tipo Record Set, beleza? Estou manipulando ela e para abreviar o nome, eu utilizei uma variável, beleza? Vou clicar aqui, última posição. Então sempre aqui vai ser rs, beleza? Então rs novamente, add new. E aqui vai ser rs. E eu coloco a exclamação porque faz parte da linguagem. É obrigatório que eu colocar. E eu informo o nome do campo que eu vou adicionar o dado, certo? O cadastro do Axis, particularmente, eu acho mais fácil do que o cadastro através do VBA com o próprio Excel. Aqui eu não preciso fazer deslocamento de linha, utilizando offset, certo? Não preciso declarar uma variável linha para verificar qual é a última linha. Aqui eu acho bem mais tranquilo, beleza? Então você mesmo que estiver utilizando aqui, você vai ver que é mais tranquilo o cadastro, ó. Basta eu conectar o meu banco de dados, basta eu informar qual é a tabela que eu quero, eu informar qual é a operação que eu quero, que no caso eu quero adicionar um novo, certo? E eu informar o campo, certo? Ó, o campo que eu quero adicionar é o campo nome. Por quê? Vou mostrar aqui no meu banco de dados. Vou aqui no meu TB membros, vou dar um duplo clique nele.
Observe que o meu primeiro campo ele é autoincrementável, então eu não digito nada nele, certo? Meu segundo campo é o campo nome. Esse nome aqui é exatamente o nome que está destinado, esse nome do cabeçalho é exatamente o nome da coluna, certo? Vamos dizer dessa forma para ficar mais fácil. Ou seja, o nome que eu coloquei aqui no VBA, esse nome aqui é exatamente este nome aqui, ó, certo? No meu cabeçalho, eu tenho que informar exatamente como está aqui. Ou seja, o meu próximo campo é o Estado Civil? Então o que é que eu faço? Aqui eu não coloquei igual, certo? Aqui eu tenho que, obviamente, atribuir um valor que eu quero adicionar a este campo, certo? O valor que eu quero atribuir a esse campo vai ser o meu mi.txt, nome, que é o meu objeto, certo? Que é onde eu vou digitar o nome, e eu quero que esse nome seja lançado aonde? No campo nome. De quem? Da minha TB membros, beleza? Então, vou apagar esse RS aqui, que não tem nada a ver. Vou copiar essa linha de comando, e essa é a mesma lógica que eu vou seguir para os demais campos, ó. O meu próximo campo é o Estado Civil, ou seja, aqui eu vou digitar Estado Civil. O primeiro é a primeira letra maiúscula, Estado. As iniciais sempre maiúsculas, porque lá eu também coloquei maiúsculas, as iniciais, certo? Estado Civil. E obviamente vou atribuir aqui o meu mi.cmb, Estado Civil, .text, certo? O meu próximo campo, vamos ver lá no nosso banco de dados, é o campo, aqui no campo, é o campo data nascimento, certo? Se eu pular algum campo, não tem problema. Não tem problema eu pular o campo. O importante é que eu associe, certo? Eu associe o meu text box ou a minha combo box, certo? Ao campo correto. Por exemplo, no Estado Civil, obviamente eu vou cadastrar os dados que estão no meu objeto Estado Civil, no meu formulário. Eu não vou cadastrar o número da casa no meu campo Estado Civil da minha coluna do Axis, certo? Então, só para vocês compreenderem. Se eu botasse aqui, por exemplo, RS, aspas duplas. Vamos ver como é que está aqui no banco de dados. Data, nascimento, foto membro, certo? Vou botar aqui data, nascimento. Na realidade, eu vou botar aqui data, casamento. Se eu botasse aqui data, casamento. Data, casamento. Primeiras iniciais maiúsculas. É o que eu vou ajustar aqui. Data, casamento. Igual o meu mi.txt. Data, casamento, certo? Ponto texto. Só que entre o meu estado civil e a minha data casamento, eu tenho o quê? Vamos ver aqui. Eu tenho o quê? Entre o meu estado civil, que é esta coluna, a terceira coluna, e a minha data casamento, eu tenho a data nascimento e o foto membro. Não tem problema. Não tem problema eu fazer isso daqui, ó. Ctrl C. Ctrl V. Data. No lugar de data casamento, eu colocar aqui, vai ser a data nascimento. Data nascimento. E obviamente aqui vai ser o meu campo txt. Data nascimento. Eu mudei a ordem, mas associei, certo? A minha coluna do Axis, a informação do meu objeto, certo? Meu objeto correspondente a esta coluna do Axis. Não tem problema eu inverter. Obviamente, o mais simples e fácil é eu colocar logo na posição correta, certo? Até porque acredito eu que vai processar mais rápido o código. Se a minha terceira coluna é o Estado Civil, então, na minha terceira linha aqui de comando, eu coloco o Estado Civil. Certo? Como eu fiz aqui, ó, Estado Civil. A minha próxima linha de comando é a minha data de nascimento. Ou seja, a data de nascimento. Vou recortar essa linha aqui, certo? Para a gente seguir a lógica. Eu fiz dessa forma só para vocês entenderem que não vai afetar o nosso código. Acredito eu que talvez processe mais rápido se a gente deixar já na ordem, certo? Mas em questão de cadastrar na coluna correta, não afeta, certo? Porque eu estou informando a coluna que eu quero cadastrar e o objeto que eu quero cadastrar nessa coluna. Ambos de forma correta, beleza? Então, entre a minha data de nascimento e a minha data de casamento, eu vou ter o quê? Vamos verificar aqui. Eu vou ter a minha foto membro, certo? Essa minha foto membro aqui, eu vou ter que ter uma variável para armazenar este valor nela e repassar para esta coluna, certo? Eu ainda não declarei essa variável.
por enquanto não vou declarar ela, certo? Vamos só fazer um teste para verificar se está cadastrando, certo? Como eu só declarei esses campos aqui, obviamente ele só vai cadastrar nesses campos. Os outros campos vão estar vazios. Então, se eu colocar o meu RS, novamente, o RS na história, certo? Que é o nosso record set, ponto update, ou seja, vou estar atualizando estes campos aqui, ó. E lembre-se que eu coloco o meu comando, certo? Fechar DB, para fechar o meu banco de dados. Porque se eu não fizer isso, meu programa não vai trabalhar em rede. Porque aqui eu abri a conexão, e se eu não fechar a conexão, e alguém usar o mesmo programa que eu estiver usando, obviamente não vai conseguir utilizar de forma escrita, certo? Vai estar utilizando de forma como leitura. Então, o ato de eu abrir o banco de dados, fazer a operação que eu quero e depois já fechar, é o que faz e é o que permite que meu programa seja multiusuário, certo? Esse é o segredo. Eu abrir a conexão, executar o que eu quero e após já fechar a conexão novamente. Beleza? E aí o que eu faço? Após fechar minha conexão, obviamente eu teria que ter uma rotina para limpar os campos, certo? Aí eu não tenho essa rotina ainda, mas eu vou chamar ela logo aqui, ó. Cal limpar, certo? Limpar campos. Limpar campos. Vou só chamar cal limpar campos. Vou copiar logo essa rotina aqui, Ctrl C nela. Vou dar um espaçamento entre esse end sub e esse sub. Vou colar aqui, vou primeiro colocar sub, ou seja, vou criar minha sub. Colo a rotina que eu acabei de declarar aqui, ó. Só que aqui eu vou colocar as iniciais em maiúsculo, certo? Se eu der um enter, observe que ele abriu o meu parênteses, colocou o end sub, reconheceu que é uma sub. E lá onde eu tinha digitado, ó, ele já reconheceu, colocou as iniciais maiúsculas, certo? Ou seja, eu digitei aqui de forma correta. E aqui eu vou colocar o quê? O meu mi.txt. Nome.text é igual a vazio. O meu mi.cmb. Estado civil. Ponto listindex. Ou seja, eu quero pegar o número da lista, certo? É igual a -1, certo? Se eu colocar igual a 0, ele vai pegar o meu primeiro texto que tiver lá na minha combo box, é o valor 0, certo? Para ele ficar vazio, eu tenho que colocar esse -1. Se eu colocasse igual a vazio aqui, ia dar um erro, certo? Porque eu não ia conseguir limpar uma lista. Beleza? E aqui eu coloquei aqui o nome, o estado civil. Obviamente eu também vou limpar aqui. Vou copiar logo esse objeto aqui, ó, a data de nascimento.text. Vou colar aqui, igual a vazio. E vou copiar aqui também este objeto aqui, ó, Ctrl C nele, Ctrl V, igual a vazio também, certo? Eu só estou limpando os campos que eu fiz a programação para cadastro. Obviamente a gente vai fazer para os demais campos, certo? Mas aqui é só para a gente ilustrar e verificar se realmente está salvando os dados. Lembre-se que lá na nossa TB membros, vou mostrar aqui novamente, não tem dados preenchidos, ó. E eu vou até fechar ela, porque se eu executasse ela com a minha tabela aqui aberta, ia gerar aquele erro, certo? Então vamos executar o nosso código. Vou clicar aqui no nosso botão SCI, Sistema de Controle para a Igreja. Primeiro vamos voltar lá no código e vamos emitir aqui uma mensagem para o usuário, certo? Aqui abaixo do fechar DB, ou seja, abaixo de fechar o meu banco de dados, eu vou colocar um msgbox antes de limpar o campo. Aí fica a seu critério, se você quer colocar a mensagem antes de limpar os campos ou não, certo? Aqui eu vou colocar antes e eu informo para o meu usuário, cadastro realizado com sucesso. Aspas duplas, vírgula, VB information. Aqui eu vou escolher o símbolo de informação na minha mensagem e aqui eu coloco o meu título, que é o nome do meu programa, SCI membros ou SCI informa. Fica a seu critério aí, certo? Agora sim, vou dar o Ctrl B. Tá salvando. Eu poderia executar diretamente daqui, mas eu vou executar direto lá do Excel, certo? Eu cliquei aqui nesse símbolozinho do Excel, fui aqui para o próprio Excel. Vou clicar aqui no nosso botão, vou chamar o nosso formulário de cadastro de membro. E vamos lá, vou botar aqui, por exemplo, eu, Gledson Pereira dos Santos, estado civil, casado,
Eu não lembro exatamente os botões aqui que eu fiz a programação. Deixa eu ver aqui se a gente consegue acessar. Eu cliquei aqui no símbolo do Excel, certo? Para ter acesso ao VBE. Então, lá eu fiz a programação para o nome, estado civil, data de nascimento e data de casamento, certo? Fiz apenas para esses 4 campos. Então, vou preencher aqui a minha data de nascimento. Vou botar uma data aqui qualquer, só para ilustrar. Não é verídica. Vou botar aqui a data de nascimento e também a data de casamento, certo? A da minha data de casamento tá na minha outra page, no caso, certo? Ó, data de casamento. Vou botar aqui também uma data ilustrativa. Aqui eu não coloquei ainda a máscara, certo? Temos que colocar. Então eu vou digitar aqui a minha barra e vou botar aqui um ano qualquer, certo? Vou voltar. Não tem necessidade de eu clicar lá, voltar. Não tem necessidade de eu clicar para voltar, certo? Porque lembre-se que tá aqui o meu controle aqui bem no topo, certo? Fora das pages. Vou clicar no salvar. Preencho os campos obrigatórios. Acabei esquecendo de preencher os campos obrigatórios, certo? Não é possível mover o foco para o controle porque está invisível, não habilitado ou é de um tipo que não aceita o foco. Muito importante dar esse tipo de erro para que você não fique desesperado, certo? Esse tipo de erro aqui ocorreu porque pelo fato de o objeto, certo? Que a nossa linguagem que é orientada a objetos, aqui observe que é aquele forma, ó, não é possível mover o foco para o controle porque está invisível, que não é o caso, meu controle não está invisível, não habilitado, que também não é o caso, ou é de um tipo que não aceita o foco. Na realidade, é a segunda opção, certo? O meu controle não está invisível, ele é de um tipo que não aceita o foco, também é falso, certo? O meu objeto aceita foco, porém, ele não está habilitado, certo? Esse não habilitado é o fato de eu estar em uma multipage e se eu quiser selecionar um objeto de outra page, dar um foco em outro objeto, primeiro eu tenho que fazer mudança da page, certo? Porque se eu não fizer isso, vai gerar esse erro que deu, ó. Vou clicar em depurar. Observe que ele sinalizou aqui em amarelo, ó. Ele não conseguiu dar foco no meu TXT nome. Lembre-se que eu estava na minha TXT dados pessoais. Quando eu cliquei em salvar, ele foi salvar, porém primeiro ele deu aquele alerta, que eu esqueci de preencher os campos obrigatórios. Foi dar o foco nesse objeto que está em outra page, só que para ele acessar esse objeto, ele teria que estar na page desse objeto, certo? Então, por ele não estar, ele deu esse erro, ele não conseguiu dar o foco nele. Então, o que eu devo fazer aqui é o seguinte, ó, vou dar um Enter, aqui vai dar o erro do mesmo jeito, certo? Eu vou ter que parar o código, mas o que é que eu faço? Antes dele atribuir o foco a esse objeto, eu tenho que garantir que ele vai primeiro mudar de page, certo? Então eu coloco o meu mi.multipage 1.value. Aqui eu atribuo o valor à minha multipage, que é o valor 0, certo? Lembre-se que a minha contagem das pages começa a partir de 0, ou seja, a minha primeira page é a page 0, a segunda page é a page 1 e assim vai, certo? Ou seja, a minha primeira page é a page 0, por isso que eu atribuí aqui o valor 0. Beleza? Aqui não tem mais o que eu fazer, vou ter que parar o código e de novo fazer o teste. Vamos verificar novamente se vai dar o mesmo problema. Primeiro vou fazer o seguinte, certo? Vou clicar aqui em Visual Basic. Como eu não quero preencher todos os campos obrigatórios, ele vai me obrigar a eu fazer o preenchimento. Na realidade, vamos preencher todos os campos obrigatórios, certo? Vamos fazer de outra forma o exemplo. Vou preencher basicamente só os campos que eu fiz a programação para o cadastro. Leite Pereira dos Santos, certo? Estado civil, casado. Novamente uma data qualquer aqui de nascimento. Não procede aqui a data. Vou informar aqui novamente. Observe que eu vou mudar de page, ó. Vou botar uma data de casamento aqui qualquer. Obviamente eu vou botar pelo menos uma data válida, certo? E vou mostrar só o seguinte lá no meu banco de dados, ó. Se eu for lá na minha TB Membros, vou dar um duplo clique nela, ó. Observe que deu aquele erro, porém, ele parou no exit sub, certo? Ele não executou as linhas abaixo, ó. Se eu não tivesse colocado o exit sub, ele tinha continuado, aí tinha feito o cadastro, certo? Ó. Então o meu exit sub me garantiu que, se parar lá, na condição, ele não faz o cadastro, ó. Então eu vou fechar novamente aqui.
Vou voltar lá para o nosso Excel. Vou executar novamente o meu formulário. Está aqui ele já, no caso. Vou clicar. Observe que eu estou na page 2, certo? Que é a minha page com valor 1, no caso. Eu teria que, tecnicamente, voltar aqui para minha cadastro de membro para não gerar aquele erro. Mas, convenhamos, o nosso usuário do programa não vai fazer isso, certo? Ele simplesmente vai clicar no salvar. Ou seja, eu sabendo que o meu programa vai dar um erro se eu não selecionar a page, obviamente eu já faço a programação para evitar esse tipo de erro. Beleza? Então eu vou clicar no salvar. Preencho os campos obrigatórios. Vou dar o OK. Observe que ele mudou de page e deu foco no meu objeto, ó, no meu TXT nome, ó, certo? Como eu não fiz aquela programação para verificar quais são os campos que estão preenchidos ou não, então ele pintou do mesmo jeito, mesmo que eu não tenha esquecido de preencher este campo, certo? Então aqui eu vou ser obrigado a preencher algumas informações. Vou botar aqui alguns dados só para ilustrar, para que ele permita que eu faça o cadastro, certo? Mas lembre-se que eu só fiz a programação para cadastrar o nome, a data de nascimento, o estado civil e a data de casamento, certo? Aqui eu estou preenchendo apenas porque senão o programa não vai permitir, ó. Eu esqueci de preencher aqui 2 campos. Vou clicar no salvar, ele não vai deixar. Vou clicar aqui na cidade, clicar no salvar. Tipo não correspondente. Vamos ver o próximo erro que deu aqui, ó. Vou clicar em depurar. Ele disse que lá na minha data de nascimento, certo? Tá nulo. Ele não aceita o valor que eu estipulei aqui. Ah, detalhe. Eu coloquei um ano inválido, ó. Certo, ó. Observe que eu não consegui cadastrar uma data inválida no meu banco de dados. Por quê? Porque o meu campo lá está configurado para data e hora, certo? Ou seja, o Axis consegue detectar se a data que eu estou lançando na célula dele lá é uma data válida, certo? Aqui eu poderia, obviamente, colocar um código para não permitir que o usuário digitasse uma data inválida, certo? Eu teria que fazer isso na verificação do código, permitindo que o usuário não cadastrasse uma data inválida, ao invés de eu deixar essa data inválida e ir para o meu banco de dados. Então isso aqui também serve de experiência para a gente, ó. Então, eu vou comentar essa linha de comando para que eu possa prosseguir para as próximas, certo? Vou comentar aqui, colocando no apóstrofe, e vamos ver se ele executar as próximas linhas. Ó. Vou continuar. Cadastro realizado com sucesso, ok. Beleza, obviamente não limpou os outros campos, porque eu não fiz programação para limpar estes campos, certo? Se eu for lá na meu Axis, vamos ver, vou dar um duplo clique na minha TB Membros. Observe que está lá cadastrado, ó, Gleides Pereira dos Santos, casado. A data de nascimento. A data de nascimento eu acabei preenchendo de forma errada. Então eu coloquei aquele apóstrofe, certo? Para que meu código não parasse ali. Ignorar só aquela linha de comando que estava dando erro. E a data de casamento está lá, ó. Se eu colocar uma data aqui, esse campo está numerado como campo data, certo? Está formatado como campo data. Porém, diferente do Excel, aqui realmente está como campo data. Ele não aceita uma data inválida. Lá eu botei o mês 61. Não existe mês 61. Então o Axis não permite que eu insira data inválida. Obviamente, como eu disse para vocês, eu poderia proteger o campo, colocando uma verificação lá para verificar se o mês era maior que 12, fosse maior que 12, não permitisse, certo? Porque eu estaria dando um mês inválido, beleza? E obviamente também teria que fazer para o dia, né? Então isso daí serve de aprendizagem e obviamente a gente vai aplicar isso no decorrer do curso, beleza? Mas tá aí, ó, fiz os cadastros. Ele gerou o código automático, código 1, Gleides Pereira, casado, a data do casamento. Os outros campos não fez o preenchimento porque a gente ainda não fez a programação. A gente vai ver isso no próximo vídeo, beleza? Então, o consentimento é o mesmo, a lógica é a mesma. Vou voltar aqui para o código, ó. É a mesma lógica. Obviamente, vou copiar aqui o nome do campo que vai receber a informação e o nome do meu objeto que vai atribuir a este campo, certo? Então, como são 65 colunas, obviamente eu vou pegar as 65 colunas, com exceção da primeira, certo? Que a primeira é auto-incrementável. Vamos ter que declarar uma variável foto para cadastrar o valor que tiver atribuído à variável foto. Então, no próximo vídeo a gente continua, beleza? Até o próximo vídeo. Eu espero que você que está vendo esta aula, que ainda não adquiriu o curso, possa estar adquirindo. O preço promocional está bem barato, certo? Eu deixei um preço bem acessível para que todos possamos fazer esse curso, certo? A intenção
está vendendo este curso é principalmente para que a gente possa melhorar aqui os equipamentos do canal, certo? Que a gente possa estar se capacitando também para trazer um conteúdo com mais qualidade e visualmente também melhor para o canal, beleza? Então procure ajudar o canal e também se ajudando adquirindo o curso, porque você vai estar se capacitando, certo? E também vai estar ajudando para que a gente possa estar melhorando a qualidade do canal, beleza? Então, até o próximo vídeo. Eu espero que você compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, nos grupos que vocês fazem parte, grupos de WhatsApp, grupos do Face. E a você que está vendo este vídeo pelo nosso grupo de Excel, eu gostaria que você dissesse as suas dificuldades, certo? Se houver alguma dificuldade neste vídeo, beleza? Então, até o próximo vídeo. Falou!